Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com o equilíbrio ácido-base, eu tinha prometido a curva de titulação do carbonato, mas tive um probleminha com alguns cálculos, eu explico mais pra frente o que aconteceu, tudo bem? Então eu vou dar sequência, hoje falar um pouco para vocês sobre o preparo de NaOH e a padronização. Mas antes de continuar, pessoal, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, deixe um like no vídeo para não esquecer depois. Ative o sininho, isso é muito importante e ajuda muito o canal a continuar crescendo. Siga também o canal na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads. Lembrando que eu sou mais ativo no Instagram, é uma forma de a gente manter contato. Agora sim, vamos para a aula. Pessoal, lá nas primeiras aulas de ácido base, eu dei a definição de base para vocês, segundo Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis, né? E agora a gente vai trabalhar muito com as teorias de Arrhenius nesse caso, né? Que é uma substância que, quando dissolve em água, libera exclusivamente ânions tipo OH-. Tudo bem? A coisa, pessoal, vou deixar aqui no card essa aula. A gente vai tratar hoje, pessoal, de hidróxido de sódio. Tudo bem? Hidróxido de sódio é uma base muito forte e solúvel em água. Tudo bem, pessoal? Provavelmente a base que a gente mais se emprega em titulações é o hidróxido de sódio. Eu conheço 1 ou 2 métodos apenas que não usam o hidróxido de sódio como base titulante e os hidróxidos de potássio. Tudo bem, pessoal? Mas acho que 99,9% dos métodos é o hidróxido de sódio. A pureza do hidróxido de sódio, pessoal, vai estar sempre entre 97% e 99% massa-massa. Tudo bem, pessoal? Vai flutuar um pouquinho. Essa é a pureza de rótulo. Já vou explicar para vocês um pouquinho que não é bem assim. Bem? Mas quando você vai comprar os reagentes PAs, vai estar nesse grau de pureza. A massa molar do hidróxido de sódio é 40 gramas por mol. A gente vai sempre usar esse valor como valor base. Só que ele é higroscópico, quer dizer, ele pega a umidade do ar. Bem, se abrir um frasco de hidróxido de sódio, rapidamente ele começa a absorver a umidade do ar, você começa a liquefazer, porque tanta água que ele está absorvendo, ele acaba se dissolvendo na umidade do ar. Bem, e não adianta secar ele em estufa, pessoal, porque ele derrete e acaba pegando mais água em paçoca, fica uma porcaria, pessoal. Não adianta secar ele. Normalmente eu só deixo o meu frasco de hidróxido de sódio num dessecador com uma sílica bem azulzinha, tá? Para evitar o máximo possível pegar a umidade. Mas ele pega fácil umidade e em pedra fica uma porcaria. E também ele absorve o gás carbônico da atmosfera, pessoal. Dessa forma aqui. O próprio hidróxido de sódio sólido reage com o gás carbônico da atmosfera na presença de pouca umidade, tá? Vai formar o carbonato de sódio e vai formando água. Tudo bem, pessoal? Ou seja, tudo isso ajuda a empedrar o sal de hidróxido, o composto, né, reagente de hidróxido de sódio. Tanto a umidade quanto o próprio gás carbônico pela essa reação formando carbonato. Então, dificilmente você vai ter hidróxido de sódio sem a presença de carbonato. O mesmo vale para o potássio, tá, pessoal? Mas deixa para se algum dia eu falar de uma solução de hidróxido de potássio. Mas praticamente toda a base forte é impossível não ter carbonato, tanto na fase no reagente sólido quanto até mesmo em solução. Tudo bem, pessoal? Aqui, pessoal, são alguns exemplos do como você encontra esse estado de agregação. Você pode encontrar o hidróxido de sódio em lentilhas, que a gente chama, em escamas ou em micropérolas. Tudo bem, pessoal? Esses são os 3 estágios de agregação. Esse em escama, pessoal, normalmente é o hidróxido de sódio comercial que a gente compra no mercado para desentupir vaso sanitário, tudo bem? Então ele está na forma de escama. Quando eu compro reagentes, estão esses dois aqui. Lentilha, são grãos maiores, e micropérolas ou microesferas são bem pequenininhos. Eu dou preferência pro microesfera, por quê? Muitas vezes você tem que fazer uma massa meio quebrada, e o que acontece? Essas lentilhas aí, às vezes ficam uma massa que não dá quanto a pessoa precisa, sendo quebrada, demora, sendo que nem precisa ter uma precisão tão grande na hora de pesar o NaOH por causa da distorção de gás carbônico. Tudo bem, ele não é padrão primário. Então eu opto pelo micropérolas, que é mais fácil de pesar. A pessoa consegue pesar uma massa mais próxima do que eles calcularam. Tudo bem? A grande desvantagem é, por ele ser micropérolas,
ele tem uma área superficial maior, ele vai absorver mais gás carbônico e mais umidade. Então, esse aqui é muito mais fácil de empedrar do que esse. Então, por isso que eu falei, deixa no secador o frasco bem fechadinho, com uma sílica bem azul, para durar um pouquinho mais o NaOH de vocês, caso usar em microesfera. Agora, pessoal, como calcula a massa para preparar 1 litro de solução de hidróxido de sódio 0,1 molar? Tudo bem? Então, eu já falei, né? O hidróxido de sódio tem a massa molar de 40 gramas por mol. E eu quero fazer 1 litro de uma concentração igual 0,1 mol por litro. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, vamos lembrar que a concentração, né, em mol por litro, né, a molaridade é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Tudo bem, pessoal? Então, a massa de NaOH vai ser igual a 0,1 vezes 40, que é a massa molar, vezes 1, que é o volume de solução. Então, a massa de NaOH vai ser igual a 4 gramas. Tudo bem, pessoal? Então, se eu pegar 4 gramas de hidróxido de sódio e dissolver em 1 litro de água destilada, eu vou ter uma solução aproximadamente 0,1 mol por litro. Porque aproximadamente, novamente, pessoal, como tem o carbonato, tem a umidade, essa massa aqui de 4 gramas não é 4 gramas de hidróxido de sódio puro. Mesmo que eu use a pureza de 97%, ainda assim não é o suficiente. Tudo bem? Entenderam, pessoal? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Bom, então, pessoal, como seria o procedimento para preparar o NaOH, 0,1 molar? Eu gosto de pesar entre 4,2 até 4,5 gramas do hidróxido de sódio. Tudo bem, pessoal? Ah, mas por que eu calculei 4? Como eu falei, tem umidade, tem carbonato, então eu gosto de pesar um pouquinho mais para garantir que a solução fica bem próxima de 0,1 mol por litro. A gente precisa dissolver então em 1 litro de água destilada descarbonatada. Nota, pessoal, eu falei dissolver em 1 litro. Não é necessário usar o balão volumétrico. Eu posso pegar um becker de 1 litro, colocar na marca que diz lá mais ou menos 1000 ml ou 1 litro, como tiver. Por quê? Porque, como eu vou padronizar a solução depois, esse volume não precisa ser tão exato assim, não precisa de tanta precisão no volume. Quer fazer em balão? Faz, mas não precisa, tudo bem? Agora, pessoal, o que é isso daqui? A água descarbonatada. Eu fervo minha água antes de usar para tirar o gás carbônico, né? Porque tem um pouco de gás carbônico dissolvido na água. E eu preciso que ela resfrie coberta, né? Então eu ponho frio de relógio depois. E é ferver, ferver mesmo, tá, pessoal? Não é ferventar. Tem que deixar uns 2, 3 minutos fervendo em ebulição forte. E depois deixar esfriar com frio de relógio para minimizar a redissolução do gás carbônico. É bem difícil isso, pessoal. Quando precisa de muita precisão para fazer alguns sais sem carbonato, eu borbulho nitrogênio, deixo resfriar com atmosfera inerte, ou sem gás carbônico, pelo menos, nitrogênio, para minimizar a redissolução do gás carbônico na água. Tudo bem? E após a solução pronta, pessoal, é muito importante. Soluções de base não podem ficar em frascos de vidro, tem que ser sempre frasco plástico. As bases fortes, hidróxido de sódio e potássio, um pouco também de hidróxido de amônio, não tanto, mas um pouquinho, acaba reagindo com o silício, né, os grupos silanóis que tem no vidro, né, a superfície do vidro tem ligações tipo SiOH. Esse OH é bem ácido, então a base pode acabar removendo esse OH e isso pode danificar o vidro. Se você pegar vidro que ficou muito tempo com base forte, ele é tudo esbranquiçado por dentro pelo desgaste, fragilizando e também você pode perder a concentração da tua amostra pela reação da solução, perdão.
Você pode diminuir a concentração do NaOH pela própria reação com o vidro. Então, frascos de polietileno para guardar solução de base forte. Tudo bem? Agora, pessoal, estou sempre falando, o NaOH não é um padrão primário. Então, não tem como eu pesar uma massa exata e saber exatamente o cálculo da concentração final. Eu preciso usar um padrão primário para reagir com ele e assim determinar a concentração real do hidróxido de sódio. Para o NaOH, o mais comum utilizar é o biftalato de potássio, ou hidrogenoftalato de potássio, que é esse composto aqui. O ácido fitálico, né, o ortofitálico, na verdade, tem esses dois grupos carboxílicos. Eu reajo parcialmente um com potássio, né, porque o ácido fitálico é insolúvel em água, mas ainda assim fica o um OH, né, um grupo ácido carboxílico aqui, então eu posso fazer reação com o hidróxido de sódio, tudo bem? Ele sim é um padrão primário. Ele tem uma massa molar de 204,23 gramas por mol, e para um padrão primário ser considerado padrão primário, ele tem que ter uma alta massa molar, ele tem que ser estável nas condições de análise e até temperaturas mais altas, e também tem uma reação de estequiometria conhecida com a solução que eu estou padronizando. No caso, NaOH, reação 1 para 1. Eu posso secar entre 105 até 120 graus para tirar qualquer umidade presente no composto. Então, assim, eu vou garantir que tem só o biftalato de potássio, né, o fitalato ácido de potássio, quando estou pesando ele. Só que ele tem que esfriar em secador. Então, eu deixo mais ou menos 1, 2 horas no mínimo, tá? O sal secando. Tiro da estufa, assim, tiraus. Deixo de 30 a 40 minutos no secador para esfriar, sem pegar umidade. Fecho o frasquinho que eu deixo para secar, né? E vou pesar o meu composto para fazer a padronização. Só que eu tenho que pesar com precisão de 0,1 miligramas, ou seja, 0,0001, 4 casas depois da vírgula, que é a precisão mínima de uma balança analítica. Tudo bem, pessoal? Não adianta pesar em balança seminalítica, você vai não ter precisão correta. Tudo bem? E o inverso para o NaOH, pessoal. Como você não precisa de precisão muito alta, não precisa pesar o NaOH numa balança analítica. Pode usar uma técnica, uma balança seminalítica de 2 casas, por exemplo. Tudo bem? Agora, pessoal, como eu calculo a massa necessária de biftalato para pesar, para fazer minha padronização? Isso para qualquer padronização, tá, pessoal? Eu sempre vou estimar entre 60% a 80% do volume total da bureta. No caso, como eu vou usar uma bureta de 25, entre 15 e 20 mililitros. Por quê? Se eu gastar muito pouco de uma padronização, quanto menor o volume você gasta, maior o erro na bureta. Tudo bem, pessoal? Ah, se for bureta de 10. Bureta de 10 daí é 6 e 8. Bureta de 100, 60 e 80. Bureta de 50, 30 e 40. Mas ao mesmo tempo, pessoal, eu deixo uma margem de segurança para não passar muito e acabar extrapolando o volume total da bureta. Porque cada vez que eu encho a bureta, eu aplico mais erros. Então, se eu leio um volume na bureta, vou até, por exemplo, 25, completo, zero de novo e leio, eu vou ter 4 leituras de menisco, eu acabo aumentando demais o erro, na propagação de erro. Tá? Se eu lembrar, eu vou deixar a propagação de erro aqui, eu mostro isso com calcula, tudo bem? Como aumenta o erro você encher a bureta mais de uma vez e medir 4 vezes o volume ao invés de 2. Tudo bem, pessoal? Então, eu não gasto pouco, mas também não corro risco de extrapolar o volume da bureta. Como eu falei, eu tenho que conhecer a estequiometria da reação. Vou representar o biftalato de potássio, né, no caso só o biftalato, dessa forma aqui, né? Tem ainda um próton e o fitalato vou deixar como fit só, tá? Então libera um próton meio aquoso e o fitalato. O NaOH também reage, dissolve em água formando Na+, e OH-. E a reação é do próton, vindo do fitalato, do bifitalato, com a hidroxila que veio do NaOH. Então a reação é 1 para 1.
Um mol de bifitalato libera um mol de próton, um mol de NaOH libera um mol de hidroxila. Então a estequiometria, nesse caso, é 1:1. Tudo bem? Agora sim, pessoal, já vimos a estequiometria, vamos ver como é feito os cálculos. O cálculo, pessoal, então, vou pegar o número de mols de bifitalato é igual ao número de mols de NaOH. Como é número de mols? Eu posso fazer de massa por massa molar, mas também de concentração, né, ou molaridade por volume. A massa do bifitalato, né, eu quero saber, vai ser igual a concentração estimada 0,1 vezes 204,23 gramas por mol. E o volume 15 ml, só que tem que ser em litro agora. Então 0,015 litros. Se eu fizer essa conta aqui, calculadora, a massa, pessoal, vou chegar em 0,3063 gramas. Certo, pessoal? Então, essa é a massa que eu tenho que pesar para fazer agora, gastando pelo menos 15 ml na bureta, tudo bem? Para 20, pessoal, é a mesma coisa. Então, a massa do bifitalato é igual a 0,1 vezes 204,23 vezes 0,020, né, em litros, na conversão para mililitros. Dessa forma aqui, eu vou chegar na massa, né, para 20 mililitros de 0,4085 gramas. Lembra, precisão até a quarta casa, tudo bem? Que é o que pesa a balança analítica. Então, cheguei nas massas, eu vou gastar o suficiente na bureta para diminuir o erro, não ter um erro muito grande, ao mesmo tempo que eu não corro risco de passar dos 25 ml na minha bureta. Agora, pessoal, isso aqui é uma curva estimada de uma solução 0,1 mol por litro de bifitalato, sendo titulado com NaOH 0 mol por litro, tá? É a curva teórica. Eu calculei com o máximo no prótimo, não deveria, porque aqui tem o efeito de hidrólise, o pH não é esse, mas é só para vocês verem uma coisa. Qual indicador a gente tem que usar? Se eu usar vermelho de metila, viragem na região tampão, ou seja, não posso usar esse indicador. Verde broncresol também não é um bom indicador. Já a fenolftaleína está bem no salto de pH, esse é o indicador que a gente vai utilizar, mantendo sempre aquela proposta que eu sempre falei para vocês. Se eu vou titular com base, vou procurar um indicador que vira em pHs mais alcalinos. Tudo bem? Então, qual é o procedimento de padronização da solução de NaOH? Eu posso pesar entre 0,3 e 0,4 mg do bifitalato de potássio seco, com precisão de 0,1 mg. Sempre, tá, pessoal? Então, sempre com 4 casas, um balanço de 4 casas.
eu vou transferir quantitativamente para um Erlenmeyer. Tá? O frasco Erlenmeyer é aquele frasco triangular. Por que a gente usa esse frasco para titular? Porque eu consigo agitar ele fortemente e o formato cônico dele impede que a solução se projete. Se eu fizer num becker, o turbilhão pode acabar fazendo projeções para fora. Tudo bem, pessoal? Então, sempre use o frasco Erlenmeyer. Eu vou dissolver cerca de com 50 ml de água aproximadamente, tá? Pessoal, o importante é a massa exata. O volume pode variar. Então, posso me com proveito, ou então até mesmo a graduação que tem no Eller é o suficiente. Eu quero transferir quantitativamente. Eu tenho que lavar muito bem as paredes do frasco que eu pesei. Pode ser um beckerzinho, um vidrinho de relógio que você utilizou, para garantir que todo o sal vá para o Erlenmeyer. Tudo bem? Para garantir que aquela massa que eu pesei exatamente seja totalmente transferida para o Erlenmeyer. Por que eu não posso pesar direto no Erlenmeyer? Porque, pessoal, a massa do Erlenmeyer já é muito grande. Alguns Erlenmeyers até extrapolam o máximo da balança analítica, que é aproximadamente 200 gramas, o valor máximo que a balança suporta. Tudo bem? Então, é melhor pesar um frasquinho menor, né, um beckerzinho que seja, pequeno, do que pesar direto no Erlenmeyer. Tudo bem, pessoal? Eu tenho garantia total de solução também, então tenho que agitar bastante para que todo o sal dissolva. Tudo bem? Quero titular, não ter erro por baixa solubilidade. Tudo bem? Às vezes eu acho que virou, mas por não estar dissolvido ainda, solve o resto na lito, fica virando e voltando e eu perco o ponto de viragem. Tudo bem? Vou adicionar 2 a 3 gotas de fenolftaleína, que é nosso indicador, e vou titular com NaOH até uma cor rosa persistente por mais de 30 segundos. Por quê, pessoal? Que eu falei, sem garantir que toda a reação virou. Então, pinguezas fica rosa, mas ela tem um pouquinho de reagente, né? Que não dissolveu direito, então agito bem. Pode ser que volte a dissolver e retorne o indicador por incolor. Tudo bem, pessoal? Aviso: se você titulou, chegou, passou 30 segundos, só que você ficou mais 2 minutos, tem a tendência o rosa sumir de novo, mas não é por causa da falta de solubilidade do bifitalato, pode ser pela dissolução do gás carbônico, tá? Por isso que é muito importante você garantir que o bifitalato está totalmente dissolvido no começo. Ele demora para dissolver, é um pouquinho chato, mas se você colocar água, agitar com bastante força, você dissolve tudo. Tudo bem? Aqui, pessoal, vou simular com vocês alguns valores, né? As contas simuladas que eu fiz. Eu pesei 3 massas, né, para calcular a concentração real. E vou agora, tem os volumes também, de calcular qual a concentração do NaOH. Tudo bem? Vou fazer primeiro com a conta da massa de 0,3025 gramas, que gastou 14,45 mililitros. Tudo bem? Então, pessoal, a conta é a mesma, tá? Deixa eu mudar de cor só para pegar aqui o vermelho. Então, de novo, o número de mols do bifitalato é igual ao número de mols do NaOH. Certo? Então, o número de mols é a massa que eu pesei, 0,3025 dividido pela massa molar, 204,23. A concentração do NaOH que eu vou determinar. E o volume, vezes, né? Perdão. 0 em litros, sempre tá, pessoal? 0,01445 litros. Se eu fizer essa conta agora, pessoal, eu vou chegar na molaridade de 0,1025
mol por litro. Certo, pessoal? Entenderam a conta? É inverso da padronização, tá? Antes de pesar. Só daí, em vez da minha incógnita ser a massa, minha incógnita virou a concentração do NaOH. Tudo bem? Então, pessoal, fazendo as contas, mesma massa e volume, eu vou ter esses valores de concentração. Bem, é sempre bom fazer no mínimo 3 situações, né, para tirar uma média. Daí a média, concentração média, é a soma das 3 concentrações dividido por 3. Então a média dá 0,1024 mol por litro. E a estimativa do desvio padrão, né, sempre é importante também tirar. Calculado dessa forma aqui, é a raiz quadrada da somatória do valor medido pelo menos o médio ao quadrado. Se eu faço dessa forma aqui, sempre vai ficar um número positivo, dividido por n menos 1, né, porque é estimativa de desvio padrão e não desvio padrão. Então, a minha concentração de NaOH é 0,1024 mol por litro, mais ou menos 0,0002. Tudo bem? Então é assim que tem que se reportar a padronização do hidróxido de sódio. Claro, pessoal, é importante sempre ter 4 casas decimais também a concentração. Ah, como é que eu vou determinar? O meu desvio padrão tem que estar na quarta casa. Se der na terceira, é bom fazer mais medidas para garantir e até eliminar algumas, se for necessário, para garantir o menor erro possível. Tudo bem, pessoal? É dessa forma que faz então a padronização de NaOH e os cálculos. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Pessoal, chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe um like no vídeo, ative as notificações. Isso é muito importante para o canal continuar crescendo. Siga também, pessoal, o canal nas redes sociais, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads. Lembrando que eu sou mais ativo no Instagram. Dúvidas, pessoal, podem ser ou deixadas aqui nos comentários, ou através do e-mail que é assemduvidas@gmail.com, ou também através da rede social. Quem quiser e puder colaborar com o canal, o botão Valeu Demais está ativo, você pode doar a partir de R$ 2 e o seu comentário fica em destaque. Lembrando que isso é uma doação. Tudo bem? Tudo por hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau.